Qual é a principal técnica para tratamento conservador das dores na coluna vertebral? Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre as principais técnicas que existem para tratamento, como a fisioterapia, acupuntura, quiropraxia, osteopatia, pilates, RPG. Existem várias técnicas para tratamento das dores na coluna, contraturas, hérnias de disco e outras doenças que podem acontecer. Essa dúvida é muito comum aqui no consultório e eu vou estar esclarecendo essas dúvidas. Se esse assunto te interessa, aproveita e já clica aí no gostei, dá um like aí no nosso vídeo e também já segue a gente aí no canal do YouTube. Meu nome é Dr. Ricardo Miranda, eu sou médico ortopedista especialista em coluna vertebral e justamente existe esta questão das dúvidas de qual é o melhor tratamento. E realmente essa é uma resposta muito difícil, porque o tipo de tratamento acaba dependendo do tipo de patologia. Existem patologias como escoliose, fraturas, dores devido à hérnia de disco, e hoje basicamente eu vou falar sobre as dores musculares e dores devido a hérnias de disco da discopatia degenerativa, tanto da coluna cervical quanto da coluna lombar. Existem algumas técnicas diferentes e cada um tem uma peculiaridade. Primeiramente, eu gosto de dividir o tratamento em um tempo, né? Então, o paciente que tem uma hérnia de disco ou uma dor aguda, normalmente a gente separa um tempo de tratamento médio de 8 a 12 semanas. E durante esse período de tratamento, a primeira etapa do tratamento, que seria mais ou menos o primeiro mês, nós utilizamos técnicas que normalmente não têm muito fortalecimento e são técnicas que trabalham mais com analgesia e muitas vezes é uma porta de entrada para os tratamentos da coluna vertebral. Normalmente após o quarta, quinta semana, final do primeiro mês, aí nós começamos outras técnicas já com enfoque no fortalecimento, correção estrutural, correção do fortalecimento e da postura da coluna vertebral. Então, as técnicas que existem para começar um tratamento, normalmente nós temos fisioterapia, nós temos a osteopatia, nós temos a quiropraxia, nós temos a acupuntura, fiz algumas anotações aqui, a técnica Mackenzie, mesas eletrônicas de tração e são técnicas mais utilizadas. Existem outras técnicas também. A fisioterapia, ela costuma ser uma técnica mais convencional. Ela é uma técnica que realmente acaba utilizando da cinesioterapia, das ondas TENS, da termoterapia, de ultrassom, infravermelho, algumas técnicas muitas vezes mais generalistas, mas que ajudam a aliviar os sintomas do paciente e muitas vezes, de acordo com o diagnóstico que o paciente possui, essas técnicas vamos dizer, iniciais, elas podem resolver o problema. Tá? Normalmente os fisioterapeutas, existem alguns especializados para coluna, existem alguns especializados em joelho, existem especializados em quadril, nas diversas articulações do corpo e normalmente os fisioterapeutas especializados acabam tendo um resultado melhor no seu tratamento. Existem outras técnicas mais individualizadas para tratar a coluna. Por exemplo, a quiropraxia e a osteopatia. Tanto a quiropraxia quanto a osteopatia são técnicas inventadas nos Estados Unidos e normalmente a quiropraxia ela tem mais um enfoque na articulação que tem a dor, ou seja, uma coluna, né, um segmento cervical com dor, o paciente pode estar com desvio, algum desvio postural por conta dessa dor. A quiropraxia ela acaba agindo muito naquela articulação. Ela tem um enfoque em desfazer os pontos de espasmo e de gatilho, tentar buscar um realinhamento dessa articulação para corrigir a dor. E é uma técnica que muitas vezes exige uma manipulação mais tensa. Então nós achamos essa técnica, se ela for realizada por um bom profissional, ela tem um certo nível de segurança, mas se o profissional não tiver uma boa experiência, ele pode acabar desencadeando lesões. Então tem que ter esse cuidado justamente com o profissional. A osteopatia já é uma técnica que ela é um pouco mais preocupada com a integridade do paciente, as outras articulações, os outros órgãos, os fatores extrínsecos que podem estar causando essa dor na região da coluna do paciente. Então a osteopatia, só para você ter uma ideia, o profissional tem que ter uma formação que dura mais de 4.000 horas, praticamente 3 a 4 anos,
para o profissional poder formar. Então o fisioterapeuta ele acaba estudando mais além da faculdade de fisioterapia para poder aplicar a técnica de osteopatia. No Brasil não é muito comum, não existem muitos médicos que fazem osteopatia aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos existem muitos médicos que fazem osteopatia. Então essas são algumas diferenças da osteopatia e da quiropraxia. Outra técnica muito comum é a técnica McKenzie. E a técnica McKenzie ela é uma técnica feita direcionada para o paciente, em que busca a mobilização do paciente, busca a autocura do paciente. Ou seja, o paciente ele vai aprender alguns movimentos que são mais analgésicos e os movimentos que tem dor ele acaba não praticando tanto no começo. Alguns movimentos que buscam a correção postural desse paciente e também depende muito da colaboração do paciente. Ou seja, ele tem que estar enfocado, né, em poder praticar em casa as atividades que o fisioterapeuta acaba colocando no cronograma, no protocolo de tratamento desse paciente. Então ela também é bastante interessante. A acupuntura é uma técnica que vem da medicina oriental, né, da medicina chinesa, uma técnica muito antiga, tem relatos aí de mais de 4, 5 mil anos que a acupuntura já é realizada. E a acupuntura ela busca, através de técnicas com agulhamento, e técnicas com alguns outros instrumentos, fazer com que o próprio organismo libere algumas substâncias, né, que faça com que as dores acabem melhorando. Então é uma medicina um pouco diferente da nossa medicina ocidental, mas que ela é validada e tem indicação. Alguns pacientes acabam se beneficiando muito da acupuntura. Então a principal indicação da acupuntura é pacientes que têm dor crônica, né, uma dor crônica na lombar, ou uma dor crônica na cervical, na musculatura, nas articulações, e que também são pacientes que, além da dor crônica, têm depressão, têm ansiedade, ou insônia, ou algum outro distúrbio associado, e aí acaba estando mais bem indicado a acupuntura. Lembrar que a acupuntura ela acaba sendo um método que a gente pode associar, nunca realizar apenas a acupuntura, e sim estar realizando uma fisioterapia junto com a acupuntura, realizando um pilates junto com a acupuntura, realizando uma osteopatia junto com a acupuntura, que são técnicas associadas que podem estar ajudando durante o tratamento das dores. A mesa de tração também é uma tecnologia muito utilizada para os pacientes que têm especificamente a discopatia degenerativa, as hérnias de disco, né, as protrusões discais, os abaulamentos, tanto na região cervical quanto na região lombar. A mesa de tração, que é uma tração eletrônica controlada, ela pode ajudar a diminuir a pressão dentro do disco. E essa diminuição da pressão acaba ajudando no processo de reparo tecidual, também melhora as dores na região da coluna e ajuda a aliviar a tensão na musculatura. Então também é uma técnica muito legal que alguns fisioterapeutas especializados podem utilizar para associar aí no seu arsenal de tratamento para dores na coluna. Então essas são as principais técnicas que podem ser utilizadas nessa primeira etapa de tratamento, que eu falei que são as primeiras 4 a 6 semanas. E em ordem crescente de complexidade, a fisioterapia acaba sendo uma técnica mais generalista e essas outras técnicas exigem uma formação especializada do fisioterapeuta, principalmente em coluna, para que ele possa ter um bom resultado. E veja bem, dentro do tratamento conservador, a experiência do colega fisioterapeuta é fundamental. Então busque referências para que você tenha um bom resultado no seu tratamento conservador. Quando nós terminamos a primeira etapa do tratamento, de 4 a 6 semanas, e o paciente já se sente um pouco melhor, o paciente já tem menos dores, normalmente ele vai evoluir para uma segunda etapa do tratamento, né? E essa segunda etapa do tratamento é uma etapa que já envolve fortalecimento, uma correção postural, uma melhor ativação da musculatura paravertebral. E aí nós acabamos utilizando algumas técnicas já diferentes, que basicamente é o Pilates, que é uma técnica também que foi inventada por um alemão, né, o Joseph Pilates, o nome vem dele. Outra técnica é o RPG, também que ele trabalha mais a correção da postura de uma forma global, tá? E até mesmo academia, para pacientes que têm estágios menos avançados de lesão, alguns deles já podem direto, depois da primeira etapa do tratamento, poder praticar uma academia, tá? O Pilates e o RPG, eles têm algumas similaridades e diferenças. Basicamente, o RPG ele é feito com um paciente por vez, ele é individualizado e ele é trabalhado em cima de uma mesa específica de RPG. É mais indicado para pacientes que têm
escoliose e nem tanto problemas de hérnia de disco, tá? Mas é um tratamento que tem excelentes resultados para os pacientes que têm uma indicação correta. E o Pilates, ele é uma técnica que já é feito às vezes 2, 3 ou 4 pacientes em pequenos grupos, né? Orientado por um professor. E o Pilates ele tem foco em utilizar o peso do próprio corpo, trabalhar ganho de flexibilidade, trabalhar fortalecimento da musculatura intrínseca do tronco, musculatura do core, musculatura da respiração, e isso acaba dando uma melhor estabilização da coluna vertebral do paciente. E também a própria academia, que seria uma malhação, que tem que ser orientada por um profissional, aí já os colegas educadores físicos, podendo estar orientando um treino, um preparo adequado para esses pacientes, para que não ocorram as lesões das articulações na academia. Então, pessoal, essas são as principais técnicas do cenário quando a gente fala de tratamento conservador, quando nós não estamos pensando num tratamento que tenha que operar um paciente, e aí nós podemos utilizar lança-mão dessas técnicas para o paciente ter resultado. Então não se esquece de clicar no gostei, dar um like aí no vídeo, aproveita e se inscreve lá no meu canal, e qualquer dúvida podem mandar nos comentários que eu estarei respondendo para vocês aqui no YouTube, tá ok? Forte abraço!